naquelas informações lá naqueles dados, é porque tinha que tirar, né, o valor. Aí naquele valor que tava lá já tava incluído, né, a massa do anel, né? Acho que tem que descontar. Se tem o peso dele, tem que descontar. Ah, então, beleza, eu descontei. Se tinha lá, tem que descontar. Deixa eu ver aqui. Ah, perdão, desgramado. Às vezes é só, quando não tem o valor do peso do anel, aí não precisa descontar, que aí já foi calculado lá e descontado. Mas quando tem é porque precisa descontar, né? Beleza, vamos aqui abrir aqui. Deixa eu abrir aqui, peraí. Tomei com tosse ainda ontem, hoje que eu dei uma melhoradinha. Daí de segunda-feira, domingo, na verdade. Peraí, gente. Ai, ai. Pronto, compartilhar a tela. Vamos lá, então. Bom, gente, hoje é dia 10 de março de 2021. Vamos iniciar, então, agora mais uma aula da disciplina de manejo e conservação do solo e água. Beleza? Vou compartilhar nossa tela aqui para a gente continuar de onde nós paramos aí. Bom, pessoal, na aula passada, então, a gente falou um pouco sobre a parte de física do solo, né? Que tem aí grande importância para a melhoria, conhecer os atributos físicos do solo, é de extrema relevância para a gente poder entender a dinâmica da água, como é que o solo está com relação à aeração, né? Porque se o solo tiver com poucos poros, muito compactado, muito denso, o que vai acontecer? Vai ter pouco oxigênio, vai ter raízes que não vão conseguir crescer e se desenvolver e, consequentemente, não vai conseguir captar nutrientes e nem respirar, né? E água, né? Água e nutrientes e respirar. Então, tem que ter poros, tem que ter espaço vazio para que a água passe, chegue até a raiz, para que a raiz consiga penetrar, chegue até a água, para que quando tiver pouca água, mas tenha ar também no solo para ela conseguir respirar. Então, tem que ter esses espaços vazios, esses poros. E o que a gente consegue saber e ver é quando a gente conhece a física do solo. Tem que ter umidade com base em volume, que a gente viu aí, né? A gente vai falar depois quanto que é esse valor ideal de umidade, esse valor de tensão, que a gente chama aí, é esse potencial matricial do solo, que é essa umidade que tem que ter. Então, vamos comentar um pouco sobre esses valores aí também, tá? Do valor com base, umidade com base em massa e com base em volume. Deixa eu ver, tem gente querendo entrar aqui. Se o povo chega atrasado, atrapalha a gente. Vamos lá. Bom, então, na aula passada a gente comentou um pouco sobre isso, né? E aí
um exemplo aí, ó, por exemplo, umidade com base em volume. Então, aí nós temos um exemplo aí, igual aqueles que a gente fez, né? Se um solo úmido, né, aí é um outro exercício aí, ó. Se um solo de 20 centímetros, quer dizer, se 100 centímetros cúbicos de solo úmido perde 20 centímetros cúbicos de água após a secagem, o seu teor de umidade será de quanto? Então, é bem simples a conta aí, né? Se 100 centímetros cúbicos de solo, então, você tem lá 20 centímetros, 100 centímetros cúbicos de solo, mais ou menos, deixa eu ver aqui, esse copinho aqui é de 180 ml, 100 ml é mais ou menos esse tanto de água que vocês estão vendo aí, tá? Imagine isso aqui fosse tudo de solo, 100 centímetros cúbicos de solo, úmido, né? Solo mais água. Aí no meio desse solo misturado com água aqui, né, que vai ser solo úmido, solo com... é solo, só que no meio das partículas também tem água, tá? O negócio é o seguinte, quando a gente seca o solo, ele não muda muito de volume, ele praticamente fica estático. O que vai acontecer? Somente a água do meio dele que vai evaporar. Então você tem 120, a gente tem 100 centímetros cúbicos de solo úmido. O que é esse 100 centímetros cúbicos de solo úmido? É o solo mais a água. E mais o ar também está no meio desses poros. Na hora que a gente aplica a temperatura nele para secar esse solo em estufa, o que vai acontecer? A água vai evaporar, vai ficar somente esses mesmos 100 centímetros cúbicos agora, só que é de solo seco, né? Onde você vai ter o solo e mais o ar. Por quê? Porque a água foi evaporada e no lugar da água o ar toma espaço, tá? Então essa secagem que a gente faz no solo, ela não muda o volume do solo, tá? Ela mantém o volume do solo, seja úmido ou seco, ele vai ser o mesmo volume. O que vai mudar só é a quantidade de água que estava maior, fica menor, ou quase que zero. Então, esses 100 centímetros cúbicos de solo, imagine que fosse tudo solo. Perdeu 20% de água, ou 20 centímetros cúbicos de umidade aí, de água após a secagem. Esse seu teor de água vai ser de quanto? Vai ser de 20%. Se você dividir umidade com base em volume, ele é o quê? É o volume de água dividido pelo volume do solo. Então, se ele perdeu 20, tinha 100, 100 era o total de solo úmido. Desse total, perdeu 20% de água, ou 20 centímetros cúbicos. Então, 20 dividido por 100, vezes 100, dá 20%, com base em volume, tá? Passando um pouquinho mais à frente, aí vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da... Deixa eu só voltar aqui. A gente vai falar sobre a textura, vamos falar depois. Voltando agora com relação à parte de densidade ainda, não vamos falar agora, nós já falamos sobre densidade aparente, que é aquela densidade que a gente calcula, né, com o anel volumétrico. Falamos de umidade com base em massa, umidade com base em volume. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da densidade de partículas, ou densidade real. O que é a tal da densidade de partículas? Tá? Aí fala o seguinte, ó, é a relação, né, ou a divisão, né, existente entre a massa de uma amostra de solo, que é essa terra fina seca em estufa aí, então você tem uma quantidade de terra que vai ser seca em estufa, essa TFSE aí, terra fina seca em estufa. Então, é a relação entre essa massa de solo seco e o volume ocupado por suas partículas sólidas, tá? Qual que é a diferença da densidade de partículas para a densidade aparente? Tá? A densidade de partículas, ela não considera o espaço vazio que está entre as partículas. É como se todas as partículas fossem unidas uma com a outra. Isso é chamado de densidade real. É o peso específico real dessa partícula. Massa sobre volume. Diferentemente da densidade aparente do solo. Por quê? Por que fala densidade aparente do solo? Porque ela é uma densidade que é do solo, mas o solo também tem ali com ele espaço vazio e ar no meio. Então, você está considerando um volume de terra, na hora de fazer a divisão, que é solo mais ar. E automaticamente vai dar um volume maior. Quando eu estou falando de densidade de partículas, eu estou considerando só o peso, no caso a massa, e também o valor do volume dessa partícula, que é um valor bem inferior no caso, né? Ou seja, então esse volume ele é diferente, ele não vai estar considerando o espaço vazio.
Só para vocês fazer uma relação com isso. Espera, deixa eu só... Essa porcaria de mensagem do WhatsApp, não tem como você... Bom, então, no caso aí, gente, é a relação existente entre a massa de uma amostra de solo e o volume ocupado pelas suas partículas sólidas. Nos solos, o seu valor varia de 2,3 a 2,9. Então, só para vocês entenderem. Imagine deixa eu pensar aqui. Imagine um caminhão, uma tora. Imagine uma tora. Uma tora de madeira. Pedaço de madeira. Depois, aquela tora, ela tem o quê? Ela tem um volume, que é o espaço que ela ocupa, e tem um peso, uma massa, tá? Então, qual é a densidade dessa tora? Vai ser, eu pegar essa tora, massa ou volume. A massa, né, que ela tem lá, não sei quanto vai pesar, dividido pelo volume total dela. Isso é a densidade real dela. Aí, vamos supor que eu pego essa tora e vou empilhando uma em cima da outra. Imagina um caminhão de tora, né? Quando você faz um empilhamento, aquele volume de tora que fica, ele não é mais o volume só de uma tora sozinha. Você tem a tora, mas em cada espaço vazio, você tem um volume que a gente chama até de volume estéreo, isso aí na parte de recursos florestais. Volume estéreo é o quê? Aquele volume de madeira empilhada, né? Então, você tem um volume que é a madeira sozinha, né? Mesmo considerando só aquele pau sozinho, e você tem um volume de várias delas juntas, que aí você tem vários espaços no meio entre elas. Então, esse é o volume estéreo. No caso do solo, é a mesma coisa. Você tem como se fosse o peso específico de uma partícula unificada, onde você tem a massa e o volume dela, e você tem a densidade dela de todo mundo junto, onde tem o espaço vazio, os poros no meio. Tá? Então, essa é a diferença entre a densidade aparente, que considera o ar do solo, o espaço vazio, os poros do solo, e a densidade da partícula, onde você considera só o peso dela e o volume dela da partícula propriamente dita. Essa densidade de partículas, o valor varia entre 2,3 e 2,9 gramas por centímetros cúbicos. Então, quando você está falando de uma partícula unificada, ela tem uma densidade muito maior do que quando você tem espaço vazio. O espaço vazio deixa o solo mais leve. Isso é fato. Quanto mais espaço vazio, mais poros, mais matéria orgânica, menos denso vai ser esse solo. Então, a sua massa diminui, consequentemente, a densidade diminui também. No caso da densidade de partículas, seu valor médio para efeito de cálculos é de 2,65 gramas por centímetro cúbico. Tá? Então, esse é um valor aí que é médio, tá? Para efeito de cálculos aí. 2,65 gramas por centímetro cúbico. Isso por quê? Isso porque os constituintes minerais que predominam no solo aí, como o quartzo, o feldspato, as micas, os silicatos de alumínio, coloidais, todos os minerais argilosos, secundários principalmente, aqueles que foram já transformados no processo de intemperismo, eles vão ter uma densidade média em torno de 2,65. Então, esses minerais, se eles têm essa densidade média, consequentemente no solo, quando você não considera o espaço vazio, ele vai ter também esse peso aí, né? Se você pegar, talvez, todas as partículas do solo e conseguisse juntar todas elas dentro de uma vasilha de 1 litro, aquele litro de solo pesaria 2,65 quilos de terra. Porém, a gente não consegue fazer isso porque tem um espaço vazio. Por mais que eu faça uma compactação ali, vamos supor que eu pegue 1 litro de terra, aí eu boto na balança lá, pesa, sei lá, 1,3 quilos, né? Porque a densidade aparente do solo vai ser nessa faixa, de 1 a 1,3, 1,4, por aí. Então, eu pego 1 litro de terra, vai pesar 1,3 quilos. Aí eu começo a compactar, amassar essa terra, vou botando mais terra, vou indo. O que vai acontecer? O volume vai ser o mesmo 1 litro. Porém, eu estou colocando muito mais massa dentro do mesmo volume. Então, se eu coloco terra compacta, eu molho um pouquinho para compactar mais, eu vou amassando aquele negócio. Se eu for fazendo isso daí, quanto mais eu juntar as partículas uma perto da outra, o que vai acontecer? A densidade vai subir, né? Vai dar uma aumentada na densidade. Então, eu compactando, por mais que eu compacte ali, batendo naquele solo, a densidade, mesmo assim, eu não consigo eliminar todos os poros desse solo. Ou seja, falar que esse solo não tem mais nenhum poro. Mesmo assim, vai ter algum espaço vazio, alguma partículazinha que não se encaixou uma com a outra, e ela vai ficar um espaço ali no meio
no meio daquele solo. Então, ainda mesmo assim, vai ter um solo com uma densidade variando ali de 2, 2,1, 2,2 talvez, mas nunca vai chegar em uma densidade de, sei lá, 2,6, 2,7, como é o valor da partícula, o valor original do peso da partícula. Vocês entenderam aí, né? Por exemplo, em engenharia civil, quanto mais compactado o solo, melhor. Para nós é o contrário. O solo, quanto mais, não também solto, né, frouxo demais, mas o solo que tem ali matéria orgânica, uma densidade boa aí de 1,2, 1,3, beleza, para as plantas tá adequado. Então, aquilo que é bom para a gente na área de agronomia, que é um solo com mais poros, com mais matéria orgânica, é ruim o pessoal lá da engenharia civil. Porque eles não querem matéria orgânica no meio do solo, que atrapalha na hora de compactar, e também essa matéria orgânica apodrece, com o tempo, quando apodrece, se o solo abaixa, o asfalto abre buraco, coisa desse tipo, ou a casa... quem nunca foi numa casa que os cantos das áreas, os cantos de algum lugar do banheiro, tá lá rachado, quebrado. Geralmente é porque foi mal compactado aquele solo, né? O que aconteceu? Os caras jogaram terra lá, jogaram de carriola, esparramaram, não socou direito, e aí joga lá o contrapiso, joga lá a cerâmica, com o tempo, o peso da gente ali em cima, o que vai fazer? O solo lá embaixo ele começa a compactar, ou às vezes desce umidade também naqueles poros, os poros começam a se rearranjar de outra forma, e o solo desce, porque foi mal compactado, né? Por isso também que é bom, às vezes, tem até um pouco de umidade para fazer uma compactação, porque as partículas, a água, ela tende a alocar melhor as partículas e uma se encaixar melhor com a outra na hora que vai fazer uma compactação. Então, existe esse ponto de umidade ótima, que a gente vai comentar também sobre. Esse ponto de umidade ótima, ele vale tanto para quem quer compactar uma área, tá? A gente fala de manejo do solo, não só para a planta, não. A gente também tem que pensar em manejo de solo, porque a gente também vai poder trabalhar por exemplo, na compactação de um tanque de peixe. Então, eu tenho que imaginar que, eu tenho que saber a densidade, não só para coisa boa, para ficar levinho o solo para uma raiz se desenvolver. Eu tenho que também pensar que eu tenho que compactar um solo aí para aguentar aí a água em cima de um tanque de peixe, tem que aprofundar, tem que compactar para ele não vazar água para o fundo e não perder água, né, por infiltração demais. Então, tem esses dois lados da história aí. Claro que o nosso foco mais é planta, é cultivar sobre esse solo. Mas lembrando que algumas obras, algumas construções rurais, a gente também tem que saber dimensionar e saber fazer, né? Não tudo, como no caso do engenheiro civil, mas algumas coisas, casas rurais, a gente pode trabalhar compactação, currais, enfim, outras obras aí, tanque de peixe, estrada vicinal rural, carreador, essas coisas, beleza? Então, é nessa disciplina que a gente comenta um pouco sobre isso aí também. Então, olha aí, gente. O valor médio para efeito de cálculos é esse, 2,65. E por que a gente vai saber desse valor? Porque esse valor, como é um valor padrão, quando a gente descobre a densidade do solo, aquela densidade aparente do solo, quando a gente faz uma conta, a gente descobre também a porosidade desse solo, tá? Saber a porcentagem de poros que ele tem. A gente vai ver isso aí mais à frente. Vamos primeiro saber a densidade de partículas. Como é que faz para determinar a densidade de partículas? Esse aí é um método chamado balão volumétrico, tá? É um método bem simples de se fazer, tá? Eu vou ver aí, talvez semana que vem ou na outra, eu faço lá algum vídeo no laboratório e mando para vocês como é que faz essas medidas aí no laboratório. Mas é bem simples, tá? Para mim saber, por exemplo, determinação pelo método balão volumétrico. Então, o que a gente faz? 20 gramas de solo, tá? Então, eu pego um solo que previamente foi seco em estufa, foi peneirado, aí o que eu faço? Eu pego desse solo seco, peso 20 gramas dele, tá? Pego essas 20 gramas, eu vou jogar isso dentro de um balão volumétrico. Todo mundo lembra qual que é o balão volumétrico? Qual que é o vidro? Aquele vidro gordinho, né? Tem um bico assim e é redondinho embaixo. Deixa eu fazer um desenho aqui que eu acho que é melhor. Como é que seria esse método aí? Então, o que a gente faz? A gente pega 20 gramas de solo, coloca dentro desse balão volumétrico, tá? Após isso,
Deixa eu tentar desenhar aqui o balão. Vamos ver se eu dou conta. Não sei se eu vou conseguir desenhar com esse negócio aqui, mas é como se fosse, né? Aí. É um pouquinho mais achatadinho assim e tal. Beleza, então esse aí é o balão volumétrico, né? Tem ele de vários tamanhos, né? Vários tipos, de 50 ml, de 100 ml, de tudo quanto é tamanho, né? Tem ele de tudo quanto é tamanho. Esse balão que a gente usa para determinar em bancada, né, no laboratório, é o balão volumétrico de 50 ml, tá? Ele é o mais usual aí, vamos dizer assim. Então, você coloca ele em cima de uma mesa, aí você deposita ali dentro dele essa quantidade aí, né, de 100 gramas de solo, né? 100 gramas não, é 50 gramas de solo, vai lá para dentro dele, né? Então, vai inserir 100 gramas de solo ali dentro. 100 gramas não, 20 gramas de solo, falei errado, tá? Então, coloca um funil aqui na ponta para colocar. Primeiro eu peso 20 centímetros, peso não, eu meço, né? 20 centímetros cúbicos de solo, 20 ml. E aí a gente vai e joga esse solo aqui para dentro, tá? Então, vamos dizer que tem 20 centímetros cúbicos. Lembrando que esse balão volumétrico, ele é um balão de 50 ml, ou 50 centímetros cúbicos, tá? O volume total dele é de 50 centímetros cúbicos, o total, tá? Geralmente, esses balões volumétricos aqui, eles têm uma medidinha, que eles é muito preciso. Às vezes, eles têm uma marquinha bem por aqui, assim, ó, que é o lugar onde ele mede os 50 ml dele, tá? Uma medidinha, um risquinho bem fininho aqui, ó, tá? Tá fazendo uma medida até maior aí. Então, você vai colocando qualquer coisa dentro dele. A hora que atingir essa risca aqui, ele deu 50 ml, tá? E esse espaço gordinho embaixo que tem é para você, às vezes você vai medir uma solução para você conseguir agitar, né? Ele tem aquele pescoção grande para você pegar com a mão e chacoalhar, né? E ele é um vidro de precisão. Então, tá lá dentro. Aqui dentro tem as 20 gramas de solo, né? Aqui dentro. Tem aqui as 20 gramas de solo. Aí, dessas 20 gramas de solo, o que a gente faz? Tá aqui, ó, 20 gramas de solo. Beleza? Aí, o que a gente faz? Se não tivesse esse solo aqui dentro, e eu jogasse qualquer coisa aqui dentro, tá? Por exemplo, se não tivesse o solo, eu jogasse água aqui dentro, tá? Nesse balão, caberia 50 ml, né? 50 centímetros cúbicos. Vou só trazer ele mais para baixo aqui um pouquinho. Aí, no laboratório, como é que a gente faz? A gente pega uma proveta. O que é uma proveta? Vocês lembram o que é uma proveta? Proveta é aquele vidro que não é a pipeta, tá, gente? A gente, o pessoal confunde, tá? Proveta é aquele vidro fininho que você abre ele para fazer titulações, tá? Eu vou fazer um biquinho aqui, ó. Tem um biquinho lá, tá meio torto aí, mas considerem aí. Aí o que a gente faz? A gente pega essa proveta, coloca ela para ficar pingando aqui dentro, tá? Para ficar pingando. E ela tem uma torneirinha bem aqui, ó, tá? Geralmente ela tem uma torneirinha que você abre aqui, tá? Aí você abre a torneirinha, ela vai cair. Essa proveta, apesar da dimensão dela que não está proporcional ao tamanho do vidro, essa proveta também ela é de 50 ml. Né? Também ela é de 50 centímetros cúbicos, tá? Então, ambos é de 150 centímetros cúbicos. Aí o que a gente faz? No método, a gente usa o seguinte, a gente pega álcool, coloca dentro dela aqui, enche ela de álcool, 50 ml de álcool, e vai jogar aqui dentro, em cima daquele solo, tá? Vai abrir a torneirinha e jogar ali dentro. Se não tivesse o solo, se eu abrisse aqui a minha torneirinha aqui, 50 ml dentro da proveta, o que ia acontecer? Ia encher até os 50 ml aqui do balão, se não tivesse o solo. Né? Um vidro é igual ao outro, o volume é igual ao outro,
Então, se eu enchesse ali de álcool, virasse tudo, inclusive é até bom para fazer a aferição, para ver se realmente a proveta está igual ao balão, antes de começar o processo, é bom fazer essa aferição. Enche ela lá até 50 ml, aí abre a torneirinha, deixa cair até 50 ml do balão. Se os dois der igual, beleza. Um tá igual ao outro. Aí o que eu faço? Aí eu tiro o álcool dali de dentro de novo, volto para dentro da minha proveta, né? Esse aqui é o balão, esse aqui é a proveta. A proveta não, eu falei proveta? Falei proveta, né? No começo? Foi proveta que eu falei? Eu falei errado, viu, gente? É bureta, tá? Eu tava falando Foi, errado. professor, você falou proveta. Tá, então eu falei errado. Ó, esse daqui chama-se bureta, tá, ó. Bureta, tá? Proveta é aquele outro, é aquele um que compridinho que você coloca em cima da mesa também. Esse aqui é a bureta, esse aqui é o balão volumétrico, tá? Bureta e balão, tá? Aí. Pronto. Aí, aproveita aquele outro, é um que é meio achatadinho, assim, que sobe, né? A proveta é outra coisa. Então, eu abro a minha bureta. Se eu for jogar os 50 ml aqui dentro e não tivesse o solo, automaticamente encheria até aqui na marquinha de 50 ml. Porém, como tem o solo dentro, o que vai acontecer? O álcool que a gente coloca aqui dentro, ele vai entrar no meio dos poros desse solo, vai expulsar o ar que está aqui no meio e vai fazer o quê? Vai preencher, vai ocupar o espaço do ar que está dentro do solo. Automaticamente, eu vou estar medindo só o volume das minhas partículas, tá? Então, eu vou estar medindo só o volume das minhas partículas. Então, quando a gente abre isso daqui, se não tivesse o solo, desceria todo o álcool. Como tem solo, vai sobrar um pouco de água aqui dentro. Essa sobra que ficar aqui dentro vai ser o valor do volume das minhas partículas que está lá embaixo, tá? Se não tivesse as partículas de solo, o álcool desceria todo e preencheria até os 50 ml. Como eu coloquei 20 gramas de solo aqui dentro, na hora que eu for abrindo, vai, chegar nos 50 ml aqui, eu paro, tá? Esse tanto que sobrar aqui dentro é a diferença de 50 ml que está faltando, vai ficar aqui dentro, tá? Então, como é que faz essa conta aí? É uma conta bem simples, tá? Então, vou até voltar aqui para os slides, só para me pegar a fórmula aqui. Mas é uma conta bem simples, ó. Cadê a fórmula? A fórmula não está aqui, não. Mas não tem problema, não. Essa conta aqui vai ser o seguinte. Densidade real ou densidade de partículas vai ser igual. Deixa eu ver se está aqui. Ó, a massa da amostra dividido pelo volume do álcool. Deixa eu pegar aqui essa fórmula aqui. Tá. Vou ter que eu copiar de novo aqui. Mas não foi? Não vai, não. É diferente. Vou escrever aqui, ó. É porque esse texto aqui tá em branco, deve ser isso. Deve ser isso aí. Aqui no fundo branco ele não vai sair. Aqui, pintar ele aqui. Deixa eu mudar a cor dele aqui. Aí. Então, essa aí é a fórmula. Ó. Densidade real, que é igual. M é a massa de solo. O VB aqui, ó, é o volume do balão, menos o VA, que é o volume de álcool gasto. Tá? Então, fazendo a conta aqui, ó. Densidade real vai ser igual. Lembra que a massa de solo que a gente pegou inicialmente foi de 20 gramas, dividido por quanto? 20 gramas, aí vai ser dividido volume do balão. Qual que é o volume do balão? Qual que é o volume do balão, gente? VB ali. 50 centímetros cúbicos. Isso. Aí vai ser 50. Olha os atrasados aqui, ó. Luiz Guilherme, Acre e Vinícius. Então, vai pegar aí, ó, o volume do balão, que é quanto? 20 dividido por 50 centímetros cúbicos
menos quanto? 50 menos qual que é o volume de álcool gasto. Aí a gente tem que olhar lá dentro da bureta quanto que gastou de álcool. Vamos supor que gastou 40 ml. Tá? Então vai ser 50 menos 40. 50 menos 40 são 10. Significa que 10 centímetros cúbicos é o espaço que as partículas ocuparam. Tá? Vamos supor que sobrou lá dentro da bureta 45 ml de álcool. Sobrou não, gastou no caso, né? Volume de álcool gasto. Gastou 45 ml. Se o total que tinha era 50, gastou 45, então automaticamente de 45 menos 50 vai ser 5, né? Tá. Vamos colocar um valor aqui. Vou colocar aqui um valor, faz de conta que gastou 43 o volume de álcool gasto. 43 centímetros cúbicos. Qual vai ser... Oh, caramba. Ficou aqui. Qual vai ser a densidade, então, aí? Ó? Faz de conta que gastou 43 centímetros cúbicos. Qual vai ser a densidade de partículas aí desse solo? Vai ser 20 dividido por quanto? 50 menos 43, que vai dar 7, né? 20 dividido por 7. 7 seria o volume das partículas. A cada 20 gramas de solo, essas 20 gramas de solo tem um volume de 7 centímetros cúbicos. Vai dar quanto aí o valor final da densidade real? ,85 gramas por centímetros cúbicos. Então, essa seria a densidade real de um solo lá qualquer que eu estou fazendo o teste, tá? 2,85. Lembrando que o valor médio, ele varia de 2,5 a 2,9, sendo 2,65 o valor médio, né? Esse solo aqui, no caso, deu uma densidade até um pouco acima do valor médio da maioria dos solos, né? Como estava sendo dito. Professor. Oi. Aí, no caso, você usou o balão volumétrico, ele deu em centímetros cúbicos, e o outro lá também. É normal o balão volumétrico dar essa medida? Como é que é? Pergunta de novo aí. O balão volumétrico, você falou que ele tinha 50 centímetros cúbicos. Isso. Eu esqueci um pouco, essa vidraria tem realmente dado em centímetros cúbicos ou é em ml? É a mesma coisa. Mesma coisa, né? Centímetro cúbico ml é a mesma coisa. Mas você vai achar balão volumétrico de 50, de 100, de 200 ml, de 1 litro, de 2 litros, todo quanto é tamanho, né? Esse que a gente usa para fazer esse teste aí é o menorzinho que tem, que é de 50 ml, né? 50 centímetros cúbicos. Ele é desse tamanhozinho mais ou menos, né? Aí você coloca o solo lá dentro e adiciona o álcool e vai pingando. Por que a gente usa álcool e não usar outro líquido, por exemplo, a água? O que vocês acham? Por que usar álcool para fazer esse teste aí? A gente está falando que a água que ocupa o espaço do solo e não sei o quê, por que não usa logo a água? E sai até mais barato, né? O que vocês acham? Seria porque a densidade da água é maior que a do álcool, professor? Ou não tem nada a ver? Não, a densidade dos dois até que é parecida. Uso o álcool porque o álcool ele tem uma capacidade de penetrar melhor nas partículas do solo do que a própria água. Tá? O álcool ele tem menos superfície específica aquele ângulo que forma uma bolha. Então, a água ela tem essa característica de tensão superficial de formar bolha. Então, se eu colocar água, muitas vezes a água ela não vai dar, ela pode formar bolhas e não dá, às vezes, um valor tão exato quanto do álcool. O álcool ele tem menor tensão superficial e ele tende a penetrar melhor nas partículas. Né? Que diabo, tanto me liga aqui, gente. Deixa eu desligar o celular, porque não tem condição.
Oi, eu tô na reunião agora, daqui a pouco eu retorno, tá bom? Desculpa aí. Então, aí o que acontece? A água, ela não tem a mesma tensão superficial, ela não tem as mesmas características do álcool. O álcool, ele penetra melhor dentro dos poros, em resumo é isso, tá? E a água, ela forma mais bolha, tem uma tensão maior, e isso dificulta. Então, não que a água não possa ser feita, é que o álcool acaba sendo mais preciso, tá? Professor, mas eu não tenho esses monte de coisa chique aí, balão volumétrico e coisa de laboratório, e eu quero fazer lá no mato, lá no campo, para saber como é que tá os poros lá do solo. Tem jeito? Tem, dá para fazer também. Vou fazer que jeito? Dá para fazer com água, tá? Vai ficar menos preciso? Vai. Só que aí, para poder suprir vamos dizer assim, esse erro, a gente faz o que? Faz com uma amostra maior, com um volume maior de terra. Posso fazer até num balde, num vidro maior, num negócio maior, e dar uma boa precisão também. O que eu faço? É simples também, tá? Vamos supor que eu estou lá no mato. Peguei o solo, sequei lá no forno, botei no sol, sequei no forno, passei numa peneira lá de 2 milímetros, que é aquela mesma peneira que o pedreiro usa, pode ser aquela lá também, aquela peneirona. Passei o solo naquela peneira, tirei as raízes, tirei a sujeira, não tem? Quando o pedreiro está usando lá peneira na areia para fazer construção, é a mesma coisa. Você está lá no sítio, quero medir a densidade do solo. Aí você pode usar anel volumétrico, pode usar outros métodos aí mais sertanejos, vamos dizer assim. Esses métodos você não vai achar no livro, não. Esses aí eu que inventei e dá certo. Acho que eu vou patentear esses métodos aí. O que você pode fazer, tá? Vamos primeiro falar de densidade do solo, tá? Pensa na densidade. A gente falou do anel volumétrico, né? Usar lá o anel volumétrico para medir a densidade aparente, aquela outra densidade. Então, uma forma de você medir a densidade sem ser pelo anel volumétrico, o que dá para a gente fazer? Deixa eu apagar aqui. Tudo na vida a gente dá jeito, né? Vamos lá. Tá. Então, quero medir a densidade, né? O que eu faço? Tal, né? Vou botar esse cara aqui com uma enxadinha na mão. Dá para pegar uma enxada, um enxadão e fazer um buraco no solo, tá? Fazer uma escavação no solo, tá? Como é que faz isso? Cavuca lá um buraquinho, tá? Vamos dizer que aqui é a superfície do solo, tá? Então, eu cavuquei lá um buraco com uma enxada, ou com um enxadão. Esse buraco, eu não sei o volume dele, né? O que eu tenho que fazer para cavucar? Eu cavo com uma enxada, com uma cavadeira, com um enxadão, porém, todo aquele solo que eu cavuquei, eu pego ele e guardo esse solo, tá? Boto numa sacola, boto sei lá, em qualquer coisa aí para poder, vamos dizer que esse aqui é o buraco meu lá, que eu cavuquei com a enxada. Aí, vamos supor que eu estou lá no meio do pasto e quero saber a densidade do solo lá no meio do pasto. Aí eu pego aqui, né, cavuquei meu buraco lá, né, cavuquei o buraco, o solo que eu cavuquei, eu juntei ele aqui do lado aqui, ó, né, juntei o solo ali. Aí eu pego esse solo e guardo ele, tá? Vou pegar esse solo aí, vou guardar ele, pego uma sacola lá e guardo ele, tá? Vamos supor que esse aqui é meu solo. Deixa eu pegar ele aqui. Estou conseguindo pegar aqui, mas tudo bem. Então, eu pego esse solo e eu guardo ele, tá? Faço guardo ele numa sacolinha lá. Esse buraco que formou, eu vou ter que saber o volume dele. Como é que eu descubro o volume desse buraco? Então, eu tenho esse solo, porque o solo que estava aqui dentro estava ocupando esse buraco, agora ele está aqui fora. Esse solo aqui, eu vou juntar ele numa sacola e vou pesar ele. E, então, o que eu pesar aqui vai ser a massa dele. E o volume? O volume é o volume que saiu de onde ele estava. Então, essa é a minha densidade aparente, massa sobre volume.
Esse solo que eu peguei aqui do buraco, eu vou guardar ele numa sacola, como eu falei, vou secar ele, tá? Se não tem estufa, pode secar num forno elétrico, de preferência, ou até no forno a gás, mas num forno elétrico ele seca bacana. Bota lá a mesma temperatura da estufa, 105 graus. O ideal seria na estufa, porque a estufa tem circulação forçada, o forno não, ele só vai esquentar. Mas, enfim, dá para pegar esse solo, então. Eu não estou conseguindo pegar ele aqui. Para mim conseguir. Aqui, peguei. Então, peguei esse solo, levei ele lá para a estufa, né? Levei lá para a estufa, sequei ele, depois botei ele numa balança e pesei ele, né? Depois fui lá, botei ele numa balançazinha de precisão, né? Mesmo se não for uma de precisão, pode ser uma balança comum, porém aí eu tenho que pegar um volume maior de terra. Lembre, sempre quando eu não tenho tanta precisão, eu não pego pouco, porque uma amostra pequena, se você pega muito pequeno, e o negócio seu não é de muita precisão, então você, né, vai errar muito. Quando a minha balança, a minha ferramenta não é de muita pressão, eu pego uma quantidade boa de terra. Pego logo lá sei lá, uns 2 quilos de terra lá. Faço um buraco lá e cato logo lá uns 2 quilos de terra. Aí boto lá na minha balança, né, pesei, vamos supor que essa terra está em cima da balança, pesei e deu 2 quilogramas de terra. 2 quilos de terra. Beleza? Tá aí. Aí esse buraco aqui, ele tem um volume. Como é que a gente descobre o volume dele? O que dá para mim fazer? Alguém tem uma ideia aí? A massa eu já tenho, 2 quilos de terra seca, que eu tirei daquele buraco. E o volume dele? O que eu faço? Você precisa do volume do buraco ou do volume do solo, professor? Primeiro o volume do buraco, depois o volume do solo. Do volume do solo a gente joga dentro da água e descobre. Né? Você pega um tanto de água, joga a terra dentro, vê o tanto que subiu, você já descobre o volume de solo. É mais fácil. Agora o volume do buraco. O volume do buraco vai ser o quê? Solo mais poros. Porque aquele solo, ele estava ali, quietinho ali. Na hora que eu tirei, ficou espaço. E naquele solo que eu guardei ali, ele tem solo mais espaço vazio, né? Que era o espaço que ele estava ocupando. Se eu pegar esse solo e voltar ele para cá, é o volume que ele ocupava. O que eu faço aqui para me descobrir esse volume aí? Volume desse buraco aí. Vai medir, né? Vai medir? Como que eu meço? Profundidade, largura, você vai medir as 3 dimensões dele, no caso. Certo. Em O centímetros. problema é o seguinte. Se eu medir esse buraco, teria que ser um buraco muito perfeito para mim medir ele certinho para dar um volume correto, né? Por exemplo, tinha que ser sei lá, se eu fiz o buraco com a cavadeira, tinha que ser um buraco bem redondinho, não poderia ter quina. Tinha que ser um negócio muito perfeito para mim medir a boca, medir a altura, ou fazer um buraco bem quadradinho para mim medir as laterais e a profundidade, para mim descobrir o volume. Teria jeito? Teria, mas teria que ser um buraco perfeito. Infelizmente, a gente não consegue abrir um buraco perfeito desse quando você está ali no campo, cavucando com uma cavadeira. Você pode ficar o dia inteiro raspando ali, ajeitando o buraco, mas mesmo assim ele não vai ficar perfeito ainda. Dá para medir com a linha, professor? Sempre vai ter uma pedrinha, uma raiz, alguma coisa que vai atrapalhar. O que é? Dá para medir com a linha. Como assim com uma linha? Um barbante. Você mede com barbante, aí você vai conseguir tirar os níveis nele, os desníveis, né? E depois coloca o barbante na trena e mede o tamanho que deu. Como assim? Assim, você pega um barbante e mede o diâmetro e a circunferência dele, levando em conta as ondulações. Aí depois você tira o barbante dali e mede mede a quantidade de barbante que você usou, por exemplo. Ah, entendi. Mas é difícil também. Até teria jeito. Só que assim, você teria que medir a boca em cima, o fundo lá embaixo e medir os meios. Assim, daria uma média aproximada, mas não daria um resultado preciso, exatamente o volume que era aquele buraco. O que dá para a gente fazer nesse buraco aí? Tem 2 jeitos de fazer, tá? Achar o volume dele. Medir, pode até ser, porém ainda não vai ficar preciso, porque sempre vai ter uma quininha, um lugar que às vezes minha medição não vai pegar. O que eu posso fazer? Eu posso pegar, em volta dele aqui todo, desse buraco todo, eu pegar um plástico,
tá? Um plástico. E apertar dentro desse buraco, tá? Um plástico fino, não pode ser plástico muito grosso, que aí o plástico grosso ele vai também ocupar volume. Tem que ser um plástico, tipo que é sacolinha, não tem aquela sacolinha que a gente vai no Irmãos Gonçalves e coloca verdura, aquele plásticozinho fininho. Aquele saco lá, ele é fininho, você coloca ele ali dentro do buraco, espalha bem espalhadinho e joga água em cima. Para quê? Para a água não infiltrar. Aí você mede o volume de água. Na hora que você coloca água, o próprio peso da água, ele vai encaixar naqueles cantinhos, naquelas gretinhas ali que às vezes o plástico não conseguiu entrar, tá? Então, uma forma seria essa. Aí você vai botando água dentro do buraco, pega lá uma caneca e vai medindo o tanto de água que você gastou. Seria uma forma. Posso pegar uma caneca de 1 litro, eu jogo dentro do buraco. Pá, foi 1 litro de água. Aí, pá, 2 litros, joguei 2 litros. Aí, 2 litros quase encheu. Aí eu vou indo. Vamos dizer que foi 2,5 litros de água nesse buraco. Seria uma forma de fazer, tá? Então, você gastou volume de 2,5 litros de água, tá? Seria uma situação. Nesse caso aí, 2 quilos de terra, não vai 2 litros de água, não. Iria até menos do que 2 litros. Vamos supor que eu enchi esse buraco de água, foi 1,5 litros de água aqui. Tá? Então, uma forma seria usar água, mas aí eu tenho que colocar um plástico para a água não infiltrar dentro do buraco. Ou, uma outra situação que eu poderia fazer também, é jogar areia. Tá? Ao invés de água, eu vou lá no monte de areia, cato uma conchada de areia, vou numa vasilhinha, que a areia ela não muda muito de forma, tá? Vê se você compacta ela, se você não mexer nela, do jeito que você pega lá e joga dentro do buraco, ela vai cair do mesmo tanto, do mesmo jeito, né? Então dá para usar areia também. Se for usar água, tem que botar um plástico no fundo, se for usar areia, pode jogar direto. Aí eu vou lá, cato uma conchada de areia, peguei 1 litro de areia, aí jogo no buraco. Aí espalho com a mão certinho para ocupar todos os cantinhos. Depois vou de novo com mais um tanto de areia, jogo lá dentro. Então, eu posso medir com areia ou com água, tá? A areia não precisa de botar nada no fundo, só areia mesmo. Vai jogando ela, vai ajeitando certinho. Tomando cuidado para não compactar, né? Só espalhando com a mão assim, nos cantinhos, para não ocupar os espaços. Ou areia ou água. Você lembra, se for a água, tem que botar o plástico. Com a água fica até mais preciso que com a areia, tá? Mas dá para ser feito com os dois. Então, vamos supor que eu fui lá, botei um plástico, enchi isso aqui de água, né? Enchi de água aí. Enchi tudo aqui de água. No que eu enchi esse buraco aí de água, vamos supor que ele ocupou um volume de 1,5 litro de água, né? Então, aqui, coube nesse buraco aqui, né? Faz de conta que foi aqui 1,5 litro de água. Portanto, qual vai ser a massa? Qual vai ser a densidade desse solo aí? Densidade é massa sobre volume. Qual vai ser a densidade? Densidade aparente do solo. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Né? Densidade vai ser igual a quanto? Qual que é a massa mesmo? Quanto foi de peso da terra aí? 2 quilos. 2 quilos. 2 quilogramas. Dividido por... Quanto foi o volume? 1,5 centímetros cúbicos. 1,5 litros mesmo. Né? Então, a densidade que vai ser quanto? 1,33. 1,33 quilograma por litro. Tá? Fazendo letra maiúscula mesmo, mas seria essa daí a densidade do solo. 1,33 quilogramas por litro. Ou 1,33 quilogramas por decímetro cúbico. Lembrando que litro e decímetro cúbico é a mesma coisa. Tá? Então, essa seria a resposta aí do solo que eu fiz lá, uma análise lá no campo com isso aí. Tá? Beleza. Aí tem meus 2 quilos de terra aqui, que eu sequei e pesei, não tem? Tem. O que eu posso fazer? Vamos supor que eu pego lá um recipiente
Peguei lá uma vasilha, né? Vamos supor que eu pego lá uma vasilha. Faz de conta que eu pego esses 2 kg de terra aqui agora e taco ele lá para dentro, tá? Vou tacar ele aqui para dentro da minha vasilha, tá? Então, vou pegar aqui, ó. Opa, deixa eu diminuir ele aqui. Ó, os 2 kg de terra tá aqui dentro agora, tá? Beleza. Ou ainda não, eu posso fazer o contrário também, tá? Eu posso primeiro colocar água aqui na minha vasilha, tá? Vamos supor que a minha vasilha aqui, ela é de 2 litros, tá? Não, vamos dizer que ela é de 3 litros, essa vasilha aí. Pode ser qualquer negócio que dá um tamanho, que dá legal aí. Faz de conta que essa minha vasilha aqui é de 3 litros. Aí eu pego lá a minha terra e jogo lá. Vamos dizer que eu encho pela metade esse negócio aqui, ó. Vamos dizer que eu enchi aqui pela metade, ó. Botar 1,5 litro de água aí dentro, tá? Então, o total dela é 3 litros, né? 3, né? O total dela. Porém, eu vou... o total dela é de 3 litros, mas eu vou encher até a metade só. Então, vamos dizer que eu enchi até a metade, 1,5 litro. Beleza. Aí que eu vou fazer? Vou jogar o solo aqui dentro, tá? Então, minha vasilha é de 3 litros, ela toda, né? E eu vou jogar ela, vou vir com esse solo e tacar aqui dentro agora, tá? No que eu jogar esse solo ali dentro, o que vai acontecer com a minha água? Lembrando que até a metade aqui, 1,5 litro, né? Vai subir. 1,5 litro de água é o que eu tenho ali dentro. Aí eu pego esses 2 kg de terra e taco aqui dentro. Vai subir, né? Então, vamos supor que na hora que subiu isso aí, ó, joguei esse solo aí dentro, tá? No que eu joguei o solo aí dentro, a água automaticamente, vamos supor que ela sobe ali um pouquinho, né? Vamos dizer que ela subiu ali, sei lá, deixa eu só fazer uma conta aqui de cabeça aqui, pra gente não botar um valor nada a ver. Nós tínhamos 2 kg de terra, né? 2 meio da 0,4. Vamos supor que subiu aqui para 2 dividido por 2, 1,5 litro. Vamos supor que a água subiu aqui para 2,200. 2,2 litros. Então, quanto que subiu esse negócio aí? Quanto que aumentou? Qual é o volume do solo? 700. Qual é o volume que subiu aí? E aí? Subiu 0,7. Isso. Beleza, subiu 0,7. Então, eu tinha 1,5 litro de água, taquei os 2 kg de solo lá dentro, subiu esse tanto aqui, ó. Subiu isso aqui, ó. Tá? Subiu quanto? Subiu essa diferença, de 1,5 para 2,2. 2,2 menos 1,5 vai dar 0,7, né? Então, o volume do solo aí é essa diferença. 2,2 menos 1,5. Né? Então, o volume do solo aí vai ser igual a 0,7 litros, ou 0,7 decilitros cúbicos.
Aí eu pergunto para vocês, qual é a densidade das partículas? Qual seria a densidade das minhas partículas? Eu tenho 2 kg de terra, que tem um volume de 0,7. E aí? Aí tem que dividir isso aí, então? Isso. 0,7 dividido para 2 kg? Contrário. Contrário, né? Massa ou volume. 2 kg sobre... Vai dar 2,85 de densidade. 2,85. É isso aí. É isso aí. Isso em quê? Em qual medida? Oi? Essa daí é qual medida? Quilolitro? Também? Quilograma por litro, quilograma de decímetro cúbico, tanto faz. Então, é a mesma coisa do outro exercício lá do balão volumétrico, né? A densidade do solo real vai ser o quê? A massa, né? Ó. Densidade real vai ser a massa, no caso aí a nossa massa aí é de 2 quilogramas, né? 2 quilogramas de terra, dividido pelo volume final menos volume inicial, né? Que volume final menos inicial é esse aí? Seria o volume final, que é onde chegou o solo, 2,2 litros de altura ali, menos o volume inicial, que era 1,5 litro, né? Eu joguei o solo, aumentou, então, a gente sabe que aumentou 0,7 aí. Então, a densidade real vai ser igual a 2 quilogramas dividido por 0,7, que é o volume das minhas partículas. Então, a densidade real aí deu quanto? 2,85 quilogramas por litro, tá? Beleza. Então, ó, esse solo aqui, que a gente pegou lá no campo, ele tem uma densidade aparente de 1,33 e uma densidade real 2,85. E aí, qual seria a porosidade do solo? A gente tem esses dois valores, densidade aparente, que é o volume do solo considerando o ar, o espaço do solo, e a densidade das partículas, que estou considerando só a partícula, que eu joguei água, tudo aquilo que tinha de poro dentro do solo, a água ocupou, né, o espaço vazio do solo, ficou só o solo mesmo, só o volume das partículas. Então, qual seria a porosidade desse solo? Vamos ver agora a forma da porosidade, como é que calcula isso daí, tá? Então, o que é a tal da porosidade? A porosidade, como a gente já comentou aí, é o espaço vazio do solo, né? O arranjo ou a geometria das partículas do solo, ela determina a quantidade e a natureza dos poros de um solo. A porosidade, ela vai depender principalmente da textura, da estrutura e da matéria orgânica do solo, ou seja, a textura do solo varia. Se o solo é mais argiloso, a tendência é esse solo ter uma porosidade maior do que de um solo arenoso. Às vezes o pessoal confunde isso daí, acha que solo arenoso tem mais poros. Na verdade, não, tá? Solo argiloso tem partículas mais finas. Consequentemente, argila que agrega matéria orgânica. Isso ajuda a deixar o solo com mais poros, tá? Mais CTC, mais troca de cátions e também mais poros. Solos mais argilosos. Mas um solo arenoso, a água passa, que é uma beleza. O solo arenoso é muito mais fofo. No solo arenoso, enfim, a água infiltra muito melhor, realmente. Porém, isso não significa que ele tem mais poros. Existe uma coisa no solo, existe a porosidade total do solo, que é isso que a gente vai calcular agora, e existe o tamanho dos poros, que tem poros pequenos e poros grandes, que a gente chama de macroporos e microporos. Tá? Poros pequenos, microporos, poros grandes e macroporos. O solo arenoso, ele tem mais macroporos, mais poros grandes, aqueles poros que ajudam a água a infiltrar dentro dele. Só que microporo ele quase não tem, que é aquele poro que ajuda a reter a água no solo, manter a umidade do solo ao longo do tempo. Então, por exemplo, num solo arenoso, você tem uma boa infiltração de água, só que uma baixa retenção. Ele retém quase nada, tanto é que chega na época da seca, ele fica muito seco. Em contrapartida, um solo argiloso,
ele já tem um número de microporos bem maior se comparado ao solo arenoso. Então, esses microporos são os que ajudam a reter água ali dentro dos poros. Então, ele se mantém mais úmido por mais tempo. Né? A água não se perde facilmente. Por quem está querendo entrar aqui. Já é 2 vezes que eu tenho apito aqui, eu vou aqui, olho, não tem ninguém. É o Tiagão, professor, Tiago Cândido. Ah, ele vai ficar sem entrar, porque não tem jeito. Já 2 vezes que apita, além de atrapalhar, ainda tem que ficar voltando aqui, não aparece para aceitar. Então, vamos lá. O arranjo, a geometria do solo é isso, né? Então, vai variar com a sua textura, os poros, tá? Então, quanto mais argiloso o solo é, mais poroso ele é. Maior porosidade total. Também depende da estrutura do solo, tá? Então, a estrutura, existe pelo menos 4 tipos de estrutura. Estrutura em bloco, estrutura granular, estrutura prismática e estrutura colunar, tá? Quando o solo tem estrutura em blocos ou granular, ele tem poros mais, tem uma porosidade melhor. Quando o solo tem estruturas em placas, que são aquelas argilas que se acumulam uma na outra, ou estrutura em colunas, colunar, são solos que já têm uma porosidade menor, são mais impermeáveis, no caso. Mas a porosidade também depende da matéria orgânica do solo, que é uma coisa que a gente está falando desde o início, né? Quanto mais matéria orgânica, mais poros e melhor retenção de água, consequentemente, também. A porosidade de um solo pode ser definida como sendo o volume de vazios, tá? Ou o espaço poroso do solo não ocupado pelos componentes sólidos, tá? Então, isso é porosidade. É o volume de vazios, é aquele espaço vazio que tem dentro do solo. Ou também pode ser dito como solo não ocupado pelos componentes sólidos. É a parte não ocupada pela parte sólida, e sim só pelo espaço vazio. Então, em resumo, porosidade é isso. Tem uma situação que às vezes a gente escuta aí, nos livros, principalmente de mecanização, que às vezes vocês podem confundir. Isso aí vocês não podem esquecer nunca, hein? Vou falar aqui para vocês. Por exemplo, vocês abrem lá um livro de mecanização, vou ficar assim, se ele tentar entrar de novo, eu consigo aceitar ele mais rápido aqui, senão eu sono. Tem os livros de mecanização agrícola, eles tratam da mecanização como solo leve e solo pesado. Tá? O que é um solo leve, do ponto de vista de mecanização agrícola? O que vocês podem me dizer, quem já fez mecanização? O que é um solo leve? O que é um solo pesado? Vocês vão ver que há uma, como é que eu posso dizer? Há um paradoxo nisso aí, tá? Há um paradoxo nesse negócio de solo leve e solo pesado. Quando a gente fala de solo arenoso e solo argiloso. Vamos lá para vocês entenderem como é que é esse negócio. Em mecanização, quando falo que um solo leve é aquele solo que oferece menos resistência à máquina. Então, por exemplo, o trator vai fazer uma gradagem lá na área, né? Se o solo é mais arenoso, automaticamente esse solo é mais fácil de o trator cortar esse solo. Então, ele vai gastar menos energia, vai ser mais leve para o trator puxar. Então, é considerado um solo leve. Um solo arenoso é considerado um solo leve do ponto de vista de mecanização. Em contrapartida, o solo mais argiloso, ele já é um solo considerado pesado. Por quê? As argilas, elas tendem a se unir fortemente, formar agregados, e isso dificulta muitas vezes a passagem da máquina. Então, fica um solo, muitas vezes, não é compactado, e sim com mais resistência à passagem da máquina, né? O solo arenoso, por ele ser menos agregado, mais solto, a máquina rasga ele facilmente, enquanto o solo mais argiloso, ele dificulta essa entrada dos implementos. Então, isso torna ele, do ponto de vista de mecanização, um solo pesado, porque a máquina tem que rasgar, tem que forçar mais, gasta mais energia, mais óleo diesel para poder fazer esse trabalho lá no campo. Então, do ponto de vista de mecanização, solo argiloso é um solo pesado, solo arenoso é um solo leve, na mecanização. Quando a gente fala de manejo de solo, de física do solo, as coisas se invertem, tá? As coisas se invertem. Solo arenoso, ele tem maior densidade, ele é mais pesado. Por quê? Porque as partículas de quartzo lá do solo arenoso, elas já têm naturalmente uma densidade de partículas maior. O solo arenoso agrega menos matéria orgânica.
Então, se agrega menos matéria orgânica, torna ele um solo com menos microporos, que retém água. A porosidade total do solo arenoso, ela é menor do que do solo argiloso, tá? Então, você tem um solo que já tem partículas mais pesadas, você tem um solo que tem menos poros e menos matéria orgânica. Então, ele automaticamente é um solo que tem uma densidade mais elevada. Se você medir a densidade de um solo arenoso e a densidade de um solo argiloso, você vai ver que tem diferença e é grande, não é pouca não. Qualquer solo arenoso aí dá densidade em torno de 1,5, 1,4, 1,5, 1,6, por ali. Porque o peso da areia já é maior e ele não tem tantos poros. E o que é tantos poros? Quanto mais poros, mais espaço vazio, significa que esse solo é um solo mais menos denso, né? Com uma leveza maior, né? Vamos dizer assim. Então, o solo arenoso, ele tem menos poros, ele é mais, as partículas dele já são mais densas, então ele torna um solo mais denso, tá? Ele, do ponto de vista de física do solo, ele é mais pesado, tá? Ele é mais pesado. Agora, em contrapartida, o solo argiloso, é nisso que a gente tem que focar, é o seguinte, o solo argiloso, ele retém mais matéria orgânica, ele tem quantidade de microporos maior, porque o que manda a porosidade total de um solo é o somatório de micro e macroporos. Se eu tenho poros pequenos e poros grandes, e na soma dos dois eu tenho mais espaço vazio, significa que eu tenho mais poros nesse solo. Isso o solo arenoso tem mais. Solo argiloso, quer dizer. O solo argiloso tem mais porosidade total, porque é uma soma de micro com macroporo. Nessa soma dos dois, o solo argiloso tem mais. Então, se ele tem mais poros, automaticamente ele fica um solo que tem uma massa menor e fica uma densidade mais leve, né? Um solo menos denso. E o solo arenoso é o contrário disso tudo. Tem muitos poros, mas é poros grandes, tem quase nada de microporo. Na soma de macro com microporo, ele vai ter poucos poros, pouca porosidade total, e se ele tem menos poros totais, automaticamente ele tem muitas partículas sólidas, o que torna ele mais pesado, mais denso. E isso faz com que ele, na hora que você faz a divisão massa sobre volume, o solo arenoso acaba sendo mais denso do que o solo argiloso. Beleza? Do ponto de vista de mecanização é o contrário, é aquele solo que oferece mais resistência. Aí quem oferece mais resistência à mecanização é o solo argiloso, que é o considerado mais pesado. Beleza? Então, nunca esqueçam disso. Quando você escutar essa palavra densa e pesada, tem que ver onde ele se aplica. Tá? Que, na verdade, a palavra densa e pesada ela é usada erroneamente dentro dos livros de mecanização agrícola. Tem que ser usado outro tipo de termo, não denso e pesado. Porque o solo mais denso é o arenoso, e o mais leve é o solo, ou menos denso, é o solo argiloso. Tá? Beleza? Agora vamos ver como é que calcula isso. O Thiago não tentou entrar de novo, não, porque eu estou aqui já com a tela sem estar compartilhada, já tem um tempo, e ele não tentou de novo, não. Porque às vezes apita aqui, até eu diminuir a tela e entrar lá para aceitar, já sumiu para mim. Depois ele assiste a aula lá. Vamos ver. Vamos voltar para cá, ó. Então, gente, a porosidade ou o espaço vazio do solo é isso, tá? Como é que a gente calcula isso, tá? Então, existe uma formulazinha que é bem simples. Densidade real, tá aí, ó, menos a densidade aparente, dividido pela densidade real vezes 100. Tá aí a fórmula aí, ó. Deixa eu pegar ela aqui. Vou pegar ela aqui para ficar mais rápido. Então, vamos calcular aqui, ó, essa densidade. Como é que coloca a cor nessa porcaria dessa fonte aqui agora? Agora eu apertei aqui, foi, porque agora não tem nada. Ah, não vi a fórmula inteira não, por quê? Agora apitou.
Beleza, então tá aí, ó. Porosidade tem essa fórmula aí, ó. Vou botar aqui, ó. P. Porosidade é igual densidade real menos a densidade aparente, dividido pela densidade real, vezes 100 no final. Tá? Então, tá aí a fórmula. Qual que é a densidade real do solo, desse solo que a gente fez a conta aqui? Qual seria a densidade real? E aí? 2,85. Isso. Então, vai ser 2,85, tá? Menos densidade aparente, é quanto? 1,33. 1,33, dividido pela densidade real de novo, que é 2,85, certo? Vezes 100. Tudo que deu aqui no final, vezes 100. Então, quanto que vai dar essa resposta aí? 2,85 menos 1,33 dividido por 2,85. Aí vocês dão igual, depois multiplica por 100. Deu quanto aí? É isso aí? 50. Sim. 53,33%, tá? Então, esse seria o total de poros desse solo, ou seja, esse solo tem mais poros do que, considerando o volume total dele, 100%, ele tem mais espaço vazio do que espaço de partículas sólidas, né? Se fosse considerar. Se eu fosse fazer um gráfico desse solo, tá? Vamos supor que eu faça uma análise de matéria orgânica dele, ele deu aí, sei lá, 2% de matéria orgânica. Fiz uma análise química lá, deu 2% de matéria orgânica. Então, essa matéria orgânica, geralmente, ela está entremeada, né, no meio da argila do solo, no meio das partículas sólidas, que são os colóides orgânicos, que a gente chama. Então, você tem os colóides orgânicos, os colóides minerais, juntos, depois você tem o espaço vazio, e assim que a gente pode fazer essa... Oh, caramba, o que diminuiu aqui? Sem querer, acho que diminuiu o negócio aqui. Aí. Então, assim que a gente pode fazer essa consideração aí. Aí sumiu o bagulho aqui. Sumiu a conta que estava ali. Mas, enfim, dava quanto mesmo? 53% é a porosidade do solo, né? Vou botar aqui, ó. Porosidade é igual a 53% de espaço vazio. Gente, um solo agronomicamente perfeito, ele tem que ter em torno de 50% de poros. Esse aqui tá bacana, esse solo aqui. 1,33 com a densidade de 2,85 de partícula, não tem problema nenhum, tá? O solo agronomicamente perfeito, que a gente chama, ou que a gente comenta, é aquele solo que tem aproximadamente 50% de poros, 50% de minerais, junto com a matéria orgânica, né? Mais ou menos ali. Nos livros, fala o seguinte, tá? Nos livros aí de manejo, de fertilidade e tal, fala mais ou menos isso daqui, ó. O solo tem que ter em torno, tá? Seria mais ou menos, apesar que o nosso deu mais, né? Seria aproximadamente, fazer as fatias da pizza aqui, ó. Para ser um solo bacana mesmo, ele teria que ter aqui uns 5% de matéria orgânica, de 4% a 5%, tá? Aqui 4% de matéria orgânica. Isso aqui a maioria dos livros colocam, tá? Em torno de 4% de matéria orgânica. Aqui, mais ou menos, aí 46% de minerais. E aqui 50%, você tem, ó, 46 com 4, 50. Os outros 50%, isso aqui tudo seria o quê? 50%, o quê?
espaço vazio, né, de poros. Então, os outros 50% seria aqui, os poros. Lembrando que desses 50% de poros aqui, o bom mesmo, bacana, seria se desses 50% de espaço vazio, a metade tivesse ocupado pela água e a outra metade ocupada pelo ar. Então, mais ou menos aí 25% de cada coisa, né? Desse 50% total aqui, ó, o legal seria se ele tivesse pelo menos umidade de 25%. Essa umidade, lembrando que é aquela umidade com base em volume, tá? 25% de água, de umidade. Opa. Então, seria isso aqui, 25% de água. Estaria nessa fatia da pizza aqui. Tá? E os outros 25% aqui, 25% de ar. Deixa eu diminuir aqui essa fonte, está muito grande. Seria os outros 25% aqui de ar, dessa outra fatia da pizza aqui. Então, com isso, a raiz da planta consegue absorver água, consegue respirar, consegue captar nutrientes numa matéria orgânica até considerável boa, 4%, que vai ter bastante nutriente aí, nesse conteúdo de matéria orgânica. Minerais, 46%, aí varia dependendo do lugar, da região, vai ser bons minerais ou nem tanto. E também a matéria orgânica também depende da região. Tem matérias orgânicas, assim, mais ácidas, com relação ao carbono e nitrogênio, que demora mais a disponibilizar nutrientes, outras mais, outras menos. Mas, enfim, esse seria o solo que a gente considera volumetricamente falando ou agronomicamente perfeito para a maioria das culturas, que teria mais ou menos 50% de poros, 46% de minerais, 4% de matéria orgânica. Isso seria o legal. O nosso aqui está dando 53% de poros. Está dando até mais espaço vazio do que esse aqui. E aí, teria que ver quanto que ele tem de matéria orgânica, quanto que ele teria de minerais, e desse total de água aqui também, a umidade dele está lá no campo, a gente teria que calcular. Com base naquela diferença de peso que a gente fez na aula passada. Depois a gente faz um exercício desse, pegando todos os dados, fazendo o geralzão, e depois fazer um gráfico no final. Tá? Com a água, com tudo que tem de um exercício. Tem mais alguém querendo entrar aí? Acho que não, né? Beleza. Bom, então, a gente falou aí sobre porosidade, né? E tem a fórmula aí, que é a densidade real menos a aparente, dividido pela densidade real vezes 100, tá? Aí, aquilo que eu falei anteriormente. Há duas categorias de porosidade. A microporosidade e a macroporosidade. Os microporos são aqueles poros pequenos. A gente chama de porosidade capilar. Por que será que tem esse nome? Capilar. Capilar tem a ver com o quê? Quando você escuta falar de capilar, o que significa? Olha, mulherada, vocês gostam de comprar shampoo? Capilar tem a ver com o quê? Cabelo? Cabelo. Tem um shampoo frescurento aí que só tem preço, né? 70 conto um shampoo. Minha mulher compra. Ai, meu Deus do céu. Eu compro aquele seda mais vagabundo de coisa. E tudo certo. Então, vamos lá. Porosidade capilar significa o quê? Poros pequenos do tamanho do fio de cabelo. A grossura do fio de cabelo. Esse é o microporo, tá, gente? Imagina a grossura do seu fio de cabelo aí. Aí você imagina um porinho desse aí com água dentro. Esse é o microporo, tá? Poros com, no máximo, o tamanho de um fio de cabelo. A grossura de um fio de cabelo. Por isso chama porosidade capilar. Microporosidade. E temos a macroporosidade, que aí já são poros maiores do que de um fio de cabelo. Bem maior do que isso, até mesmo, né? São os macroporos. Claro que aí tem os diâmetros, tem os tamanhos, que eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas imagina, do tamanho do fio de cabelo para trás é os microporos, do tamanho do fio de cabelo para cima são os macroporos, tá? A macroporosidade, ela é também chamada de porosidade de aeração, ou seja, é lá onde vai ficar a maior parte do espaço vazio do solo, onde vai ter ar, onde vai ter água também, né? Mas é onde o ar vai ficar ali passando para a raiz da planta crescer e respirar. Lembrando que planta gosta de oxigênio também, de ar, respiração, raiz precisa de ar, tá? Quem que gosta de CO2 é folha, né? Folha capta CO2 do ar, faz fotossíntese e libera oxigênio, né? Mas quem gosta de ar, O2, é raiz. Raiz adora oxigênio, ela precisa de oxigênio lá
para as células da raiz ali respirar e conseguir crescer, conseguir se desenvolver, esticando, fazendo o meristema da raiz lá crescer para ela, então ela tem que ter ar para isso acontecer, tá? Em contrapartida, a folha gosta lá de CO2 que está aqui no ar, lá em cima é CO2, lá embaixo é oxigênio, que a coisa tem que ser, beleza? Então, a porosidade, a macroporosidade, ela é também chamada de porosidade de aeração, porque é porosidade encontrada como espaço vazio, né? Após ter ocorrido a percolação da maior parte da água gravitacional, é o momento em que o ar passa a ocupar os poros nos capilares. Então, imagine logo após uma chuva. Você tem lá um dia seco, por exemplo, né? Aí está lá o ar sobrando dentro dos poros do solo. Daqui a pouco vem uma chuva. O que a chuva faz? Ela entra naqueles poros grandes, nos pequenos, nos grandes, em tudo. Se o poro pequeno tiver sem água, vai preencher também, vai ficar essa água armazenada. A água do poro grande vai entrar, por um certo momento vai ficar armazenada, mas depois ela vai descendo, ela vai para o lençol freático, ela está infiltrando e está percolando, está indo para o lençol freático. Se ela não der conta de infiltrar tudo no momento da chuva, ela vai fazer o quê? Ela vai escorrer por cima, pela superfície. Se a chuva for maior do que a capacidade do solo infiltrar essa água, o que vai acontecer? Vai haver escoamento superficial. Se a chuva for do mesmo tanto do que o solo conseguir absorver, essa água vai descer pelos poros e vai descendo lá para as profundidades até chegar no lençol freático e abastecer água subterrânea. Então, logo após uma chuva, o espaço vazio é ocupado pela água, o espaço dos macroporos, que é essa chamada água gravitacional. O que é a água gravitacional? É uma água que desce com a gravidade da Terra. Ela vai descer sempre lá para baixo. Existe a água gravitacional e a água matricial, que é uma água que vai ficar agarrada junto com as argilas do solo. Essa água que ela vai sofrer tensões, forças, tensões, que vai ajudar a planta a absorver ela dos microporos, tá? Então, essa água gravitacional, ela desce com a gravidade e vai embora. No momento que ela for embora, automaticamente o ar começa a penetrar e começa a tomar lugar de novo, começa a ocupar os espaços. Isso aí acontece todo dia, quando vem uma chuva, quando seca, todo dia está acontecendo. Esses ciclos de umedecimento e secagem, sempre vai estar entrando água, ocupando o espaço do ar e vice-versa. Umidade nós já falamos. Agora, vou deixar a textura para a próxima aula. A gente vai falar dos métodos de fazer a textura também, tá? Então, gente, a gente vai encerrar nossa aula hoje com essa parte aí de densidade real, densidade de partículas. E agora a gente vai botar uma lista de exercícios para vocês lá, tá? Com esses exercícios só de densidade real, densidade aparente e também de umidade, tá? Que é o que a gente comentou até agora. Deixa a densidade, deixa a parte de argila e textura mais para frente, que a gente vai ver na próxima aula. Beleza? A gente vai encerrar a aula e eu vou passar essa lista para vocês aí. Alguma pergunta aí, pessoal? Tranquilo? Com relação a esses cálculos, esses valores aí. Você vai colocar já a gravação, Lúcio? Coloco também. Coloco sim. A gente termina aqui, a gente já espera cair no sistema aqui da Google, demora um pouquinho, você finaliza a gravação e demora um tempo, de uma meia hora mais ou menos, para baixar no Google Drive. Aí no Google Drive que eu baixo, jogo no YouTube e mando lá no Google. Beleza? Tem uma lista de exercícios aqui que eu vou mandar para vocês. Ela é uma lista que ela já tem os resultados, tá? Por que eu vou mandar com os resultados? Para vocês fazerem e conferir. Eu quero ver o desenvolvimento do exercício no papel, tá? Então, vocês vão fazer o exercício no papel, quero ver como é que vai ser o desenvolvimento. O resultado já vou dar já direto, tá? Lá no final da lista tem... Não, dessa lista não. Deixa eu lembrar aqui. Não, eu vou mandar uma outra lista que eu acho que não tem resultado, não. Aqui tem resultado, ela já tem mais coisa. Ela tem outras coisas que a gente vai ver daqui para frente ainda, que é grau de saturação, outras coisinhas ainda que falta ver. Então, na próxima aula que a gente vê isso aí eu jogo essa outra lista aí. A de hoje vai ser uma mais tranquilinha aí, por enquanto. Pode falar. Posso os slides junto, fazendo um favor? Posso sim. Como eu posso lá.
Eu já não postei esses slides, não? Acho que já postei nas primeiras aulas, já? Eu acho que não. Sim, eu tava dando uma olhada lá, mas talvez postou, eu não vi. Ah, eu vou ver também. Eu achei que eu tinha postado, mas tudo bem. Qualquer coisa eu dou uma olhada lá e posto agora. Bom, gente, então é isso, tá? Só para a gente finalizar aí, né? Antes de terminar, né? Essa questão toda aí. Vamos fazer mais um exercíciozinho aqui desses aqui. Só para não deixar dúvidas, tá? Só para não deixar dúvida. Vamos voltar agora para um exercício que tem o anel volumétrico, tá? Esse aqui eu vou fazer para vocês vão fazer agora em sala e vão postar. Não, vou fazer o seguinte, eu vou postar lá, é melhor, senão eu vou ficar aqui com a aula aberta, vai ficar muito tempo aqui gravando e fica uma aula muito extensa e fica difícil de eu baixar. Vou fazer o seguinte, vou encerrar a aula e aí a gente abre lá esse exercício. É um exercício de anel volumétrico, de quantidade e tal, de água. Aí eu quero que vocês façam um gráfico desse, igual eu fiz aí de pizza. Quanto de água tem, quanto de solo tem, quanto de umidade de ar vai sobrar, e faz um gráfico desse jeito aí. Então, por exemplo, se o solo tiver, sei lá, 50% de poros, a umidade com base em volume, sei lá, deu 30%, então, se metade do meu solo e os outros 50% é minerais e matéria orgânica. Então, é nisso aí que vocês vão fazer o exercício e vão me dar essa resposta no final com esse gráfico de pizza mesmo, dizendo o que é cada coisa, tá? Como eu falei, um solo agronomicamente legal, ele tem que ter em torno dos 25% de umidade. Abaixo disso, começa a ficar comprometido a quantidade de água para as plantas e começa a poder ter problema da planta sofrer com seca. Acima disso, demais, né, chegando perto da saturação, que seria a capacidade de campo desse solo, o máximo que esse solo consegue encher, se ele encher 50% dos seus poros, ou seja, todo ele ser preenchido de água, o que vai acontecer? Tem um som passando aqui na rua. Se esse solo preencher totalmente, o que vai acontecer? Ele... Não atrapalha a gente raciocinar. Ele vai ser um solo saturado, né? Então, ele já pode estar também faltando oxigênio para a raiz da planta e automaticamente atrapalhando a absorção de nutrientes. Então, tem que estar sempre na metade. Mais ou menos na metade seria o ideal. Se você tem 40% de poros, esse solo com uns 20%, 25% de umidade está bacana. Tem uns 60% de poros, em torno de 25% a 30%. Então, sempre trabalhar a umidade do solo nesses 25%, 30% do total dos poros seria o ideal, tá? Para irrigação, para todo tipo de trabalho aí em geral. Quando você consegue controlar isso. Claro que você vê uma chuva, não tem o que fazer. O solo vai encharcar tudo de uma vez, que nem aconteceu e está acontecendo agora no dia a dia, está chovendo direto, né? Mas quando eu quiser manejar uma irrigação, trabalhar aí nessa umidade em torno de 25%, 30%, tá bacana. A planta vai absorver água, não vai perder água por escoamento à toa, não vou ter problema aí de perder nutrientes, porque a água não vai ficar infiltrando demais, e não vou ter enxurrada, e vou ter umidade e ar para a raiz respirar. Beleza, galera? Deixa eu ver aqui. Deixa eu finalizar aqui, peraí. Vamos finalizar, então. Vamos fazer o seguinte, coloquem aí no chat aí o nome de vocês, para a gente fechar. Deixa eu fechar aqui os slides. Coloca aí. Eu tô projetando ainda, tô? Aqui. Deixa eu finalizar aqui parar a apresentação, para a gente finalizar. Beleza, galera? Bota o nome no chat, todo mundo aí, e a gente vai encerrar. Valeu. Até mais. Tudo de bom aí para vocês. Boa tarde, e daqui a pouco eu coloco o exercício já. E já botar a aula e todo o resto. Valeu. Ô, professor. O senhor está com vaga ainda para banca de TCC? Não, acho que eu peguei 4 bancas só esse semestre, eu não dou conta mais de pegar a banca, não. Estou muito ocupado aí, com os outros compromissos aí, não estou dando conta, não. Aí tem um pessoal que mandou e-mail para mim, eu acabei até rejeitando, pedi desculpa aí, mas é para poder dar conta mesmo.
Ah, não, tranquilo então, valeu. Valeu. Então tá bom, gente. Até mais aí. De bom para vocês. Tenha todos aí uma boa tarde. Valeu. Interromper a gravação.